Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados e foi uma semana novamente pouco produtiva. Um processo de obstrução da oposição que luta pela regulamentação da emenda constitucional número 29, mas isso como bandeira, porque sabemos que há outros motivos políticos, evidentemente, para dificultar a aprovação de matérias do interesse do governo, acabou por paralisar os trabalhos no plenário principal, com exceção da aprovação do projeto de lei 7.522, sabem de quando? 2010, um projeto recém-apresentado do deputado Milton Monte, que altera a ordem de votação, altera não, estabelece a ordem em que deverão aparecer nas urnas eletrônicas os cargos para votação. O projeto diz que o primeiro da ordem, o primeiro a aparecer será o deputado federal. É claro que isso é de interesse de todos os deputados federais. E o projeto de lei tramitou com essa rapidez toda exatamente porque é de interesse de todos os deputados federais. A Justiça Eleitoral havia baixado uma resolução colocando a seguinte ordem: primeiro o deputado estadual, depois o deputado federal. Tem certa lógica, porque deputado estadual tem um número de algarismos tem uma quantidade de algarismos no número eleitoral maior do que deputado federal, depois vem deputado federal, depois vem senador, governador. Então há uma ordem decrescente, há uma certa lógica nisso, mas essa medida não agradou os deputados federais, porque tradicionalmente o voto para deputado federal era o primeiro, e a maioria entende que, se isso não acontecer, poderá até haver prejuízo para os deputados federais. A medida foi apresentada há pouco tempo, recebeu um pedido de urgência, aprovação do pedido de urgência na sessão de quarta-feira sem problema algum, e foi votada depois de aprovada a urgência na quarta-feira à noite sem problema algum também. Mas foi a única coisa votada no plenário, nada mais prosperou, nada mais de relevante prosperou. Claro que houve os debates, e nos debates os pronunciamentos que chegaram a ser muito acalorados por causa da disputa eleitoral já manifesta e por causa do fato de que as pesquisas mostram, pelo menos algumas pesquisas, muito contestadas, mas elas estão aí, mostram a ascensão da candidata oficial Dilma Rousseff na corrida à presidência da República. Eu também fiz pronunciamentos, tive de fazê-los porque são assuntos candentes, um deles relacionado com o posicionamento da OAB a respeito de escutas nos parlatórios dos presídios federais. A OAB se insurge contra isso, alegando prerrogativas dos advogados, mas o problema, amigos, eu fiz um discurso que até certo ponto foi mal recebido por uma parte dos advogados. O problema é que, infelizmente, desgraçadamente, há muitos advogados a serviço do crime organizado. E uma escuta de 2008 no presídio de Catanduvas, o presídio federal de Catanduvas, mostrou advogados planejando sequestros com chefões do crime organizado, recebendo dos chefões ordens para transmitir aos executores dos sequestros, matança de policiais e tudo mais. E como é possível isso? É claro que a OAB deve se insurgir, deve zelar pelas prerrogativas da categoria, sem dúvida alguma. E a Constituição da República diz que o advogado é essencial à justiça. Mas é essencial à justiça, e não à injustiça. Essencial à justiça, e não ao crime. Não pode o advogado conspurcar sua nobre profissão se associando a qualquer espécie de crime, especialmente ao crime organizado. Então, quando há uma medida judicial, autorização judicial de escuta, isso deve ser compreendido, e ela só vai acontecer quando houver realmente indícios ou quando houver uma investigação em curso envolvendo advogados. Não há santuário para o cometimento de crimes. Não pode haver santuário para o cometimento de crimes. Falei também das relações internacionais do Brasil, apoiando ditaduras, apoiando os cocaleiros da Bolívia, apoiando aqueles que estão produzindo em massa excedentes de folha de coca para transformá-la em pasta base de cocaína refinada para matar jovens aqui no Brasil, para destruir famílias no Brasil, para fazer do nosso país base de exportação para a morte de outros jovens lá na Europa e nos Estados Unidos. E não abro mão de manter uma posição muito crítica em relação a posição diplomática do Brasil em relação a essas ditaduras, em relação a esses países que não combatem a produção de entorpecentes. Cabe a nós combater aqui o consumo, porque já somos um grande mercado consumidor, mas também cabe a eles combater o plantio, combater a produção. E a Colômbia tem tido, por exemplo, grandes resultados
nesse sentido, com o apoio dos Estados Unidos. E agora, com um governo eleito lá que certamente continuará o combate, felizmente. Não é o caso da Bolívia e do Peru. Então nós precisamos nos posicionar. E o nosso Brasil não pode continuar a aceitar, por exemplo, a narco-guerrilha da Farc como um movimento social. Falei, evidentemente, da PEC 300, falei, evidentemente, da atuação dos policiais militares, bombeiros militares e também dos soldados, do pessoal do Exército, em Alagoas e Pernambuco, que estão debaixo d'água, salvando vidas dentro da lama, com água até o peito, e sem ter aqui da Câmara dos Deputados a decisão de votar pela dignidade salarial dos policiais e bombeiros militares. Apresentei 4 projetos de lei relacionados às bandeiras que defendo, relacionados à ordem pública, à segurança pública e relacionados à legítima defesa. Um deles, 7.528 de 2010, estabelece o porte de arma para os agentes da Agência Brasileira de Inteligência, resolvendo uma questão no próprio plano de cargos e carreiras da ABIN. O outro, o 7.529, exclui da proibição do artigo 26 do Estatuto do Desarmamento as réplicas destinadas à instrução, ao adestramento, à coleção ou à prática desportiva, porque nós precisamos incentivar o tiro desportivo. O tiro desportivo é modalidade desportiva, é modalidade olímpica, e o Brasil não pode matá-la, não pode sufocá-la. Fica essa modalidade à mercê de portarias, normas, resoluções do burocrata de plantão. Então o propósito é estabelecer regras claras na lei para ajudar essa categoria que ajuda o Brasil também. O 7.530 altera as hipóteses para aquisição de arma de fogo e para porte de arma de fogo, cuidando de proteger melhor aquele que precisa da arma para sua legítima defesa. Há um decreto aí federal, baseado em termos da lei, que prevê até a expropriação das armas dessas pessoas em caso de um simples inquérito criminal. Isso não pode ser. Tem que haver uma situação clara de perda do porte ou da posse de arma, desde que a pessoa cometa um crime doloso, desde que ela seja processada por um crime doloso, e não numa situação de crime culposo que pode acontecer com qualquer um num percalço da vida. E às vezes precisando dessa pessoa da arma para sua defesa, defesa do seu lar, e às vezes para sua própria defesa quando se acha ameaçada de morte. Então é preciso melhorar a lei e o referendo de 2005 tem que ser respeitado e até agora não tem sido respeitado. Requisitei uma sessão solene para comemorar o movimento constitucionalista de 1932, que deverá acontecer no dia 8 de julho. É importante lembrar a data, o movimento, o significado do movimento para a democracia do Brasil. Não abro mão disso e espero que este ano nós tenhamos a presença de mais parlamentares paulistas. No tocante à PEC 300, vejam só as posições aí do líder do governo, é só olhar. Eu até postei no nosso blog aí uma nova declaração do líder do governo, dizendo que na verdade na semana que vem não se vota mais nada também. Então é promessa da sexta semana passada, quinta semana passada, quarta semana passada, terceira semana passada, segunda semana passada, essa semana que também fracassou, e na próxima porque diz que não pode, porque tem convenções nos estados, e vai se enrolando a votação da PEC 300. Como sabem, entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para forçar a mesa da Câmara a colocar a matéria em votação. A matéria, conforme ela está, pendente de destaques, em pleno processo de votação, retirada antirregimentalmente da ordem do dia. E está lá o processo com o ministro Gilmar Mendes como relator. Fizemos na noite de quarta-feira, os deputados que subscreveram esse mandado de segurança, eu inclusive, uma visita ao ministro Gilmar Mendes, não em absoluto, jamais com o propósito de tentar influir em sua decisão soberana como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas de sensibilizá-lo para a importância do assunto, para a relevância do assunto e para a constitucionalidade do assunto, que justifica plenamente a intervenção do Supremo, embora, de certa forma, isso signifique judicializar um pouco o processo político. Mas é natural, porque se o processo político é vítima de uma asfixia mecânica indevida, temos que buscar socorro jurisdicional. E vamos aguardar, porque o ministro requisitou informações do presidente da Câmara no prazo de 10 dias. Na terça e quarta-feira passada, outros grupos de policiais militares estiveram aqui, mas poucos, não eram numerosos não. Precisavam ter visto, amigos, a operação que foi montada aqui na Câmara dos Deputados para impedir o acesso dos policiais e bombeiros militares à Câmara. Grades de ferro, cadeados, bloqueio da Polícia Militar, tropa de choque da Polícia Militar em reserva, tapumes. E esta é a casa do povo.
Quando vem aqui o MST, à vontade. Quando entram aqui indígenas armados de bordunas, arcos e flechas, à vontade. Mas quando se trata de policiais militares, são tratados praticamente como inimigos. E enquanto isso, os discursos grandiloquentes do governo dizem que os problemas do Brasil estão resolvidos. Para tudo, incluindo aqueles projetos que aumentam até de R$8.000 o salário de um contínuo do Poder Judiciário. Mas não há dinheiro para pagar a PEC 300. Será que isso é justo? Vamos continuar a luta por ela até a vitória. Uma boa semana a todos.